Há 150 anos, o rei da França mandou trazer este obelisco do Egito para enfeitar o coração de Paris. 3.000 anos antes, ele tinha sido dedicado ao grande faraó Ramsés II, com as seguintes palavras: enquanto o céu existir, seus monumentos existirão e seu nome permanecerá junto ao céu. Através dos 30 séculos em que o Egito foi governado pelos faraós, o povo do Nilo criou os mais gloriosos monumentos que o mundo jamais vira. Entre eles, o maior lugar de adoração do mundo antigo. Esses milagres feitos de pedra foram tributos a seus deuses e a seus reis. Eles acreditavam que o homem, como o sol, podia morrer e renascer. Construíram tumbas elaboradas para proteger o corpo e abrigar a alma por toda a eternidade. Criaram guias para o outro mundo, os livros dos mortos, para assegurar a imortalidade. E em seus monumentos deixaram o testemunho de sua fé. Essas inscrições são as chaves com as quais podemos abrir os segredos do Antigo Egito. Ladies and gentlemen, now we are in the temple of the Queen Hatshepsut. E como ocorria no templo de Heródoto, de Antônio e de Cleópatra, milhares de pessoas viajam para cá para ver essas maravilhas. Mas hoje, tendo sobrevivido por 50 séculos, essas estruturas que parecem indestrutíveis estão ameaçadas. Seu destino pode ser decidido em nossos dias. E pessoas ligadas à ciência, com alma e consciência, viajam para cá de todas as partes do globo, para salvar os monumentos sem preço, para decifrar o significado de suas mensagens, antes que desapareçam para sempre. Esta é a história da terra do Egito e da busca da eternidade. Egito, em busca da eternidade. Um especial da National Geographic. Produzido pela National Geographic Society. O Nilo, fluindo pelos quilômetros infindáveis das areias do deserto egípcio, com suas águas preciosas, deu vida a uma das maiores civilizações que já existiu em nosso planeta. Ave Nilo, nascido da terra, veio nutrir o Egito. Provedor de alimentos, de fartura, criando tudo o que é bom, diz um antigo hino. A cheia anual deixa ricos depósitos de lodo, utilizado em plantações pelos fazendeiros. Sustentadas pelas águas abundantes, a terra e as colheitas prosperam. Até a lama das margens do Nilo fornece material ao povo para a confecção de potes de argila e de tijolos com os quais constroem suas casas.
O próprio Nilo era a estrada dos egípcios. Barcos saíam ao norte com a correnteza e ao sul com os ventos dominantes. Para prever a época em que o rio teria sua cheia, os antigos desenvolveram um calendário, do qual o nosso é derivado. Juntamente com os oásis do Vale do Nilo, um modo de vida emergiu, que ainda persiste hoje em dia, virtualmente intocado pela passagem do tempo. E na época da cheia anual do Nilo, quando os fazendeiros não podiam cultivar suas terras, construíam as pirâmides, túmulos para seus faraós. Tudo isto é o que restou das 7 maravilhas do mundo antigo. As pirâmides eram consideradas escadas para o céu, pois para todos os egípcios, sua religião prometia vida após a morte. O maior monumento já construído, a Grande Pirâmide, contém mais de 2 milhões de imensos blocos de pedra de calcário, cada um pesando mais de 2 toneladas. Para criá-la, 100.000 homens trabalharam duramente durante 20 anos, sem rodas, cavalos ou ferramentas, para que seu faraó pudesse se encontrar com o Deus Sol e viver na eternidade. Esta dedicação aos deuses e reis sustentaria o Egito dos faraós por 3.000 anos. Desde o início, o Nilo foi a alma da terra. O lótus que crescia às margens do rio simbolizava o povo do Alto Egito. O papiro, que tremeluzia nos pântanos do delta do rio, era o símbolo do Baixo Egito. Imortalizado nesta tábua de ardósia, um rei conhecido como Narmer usa a coroa do Alto Egito de um lado e a coroa enrolada do Baixo Egito do outro. Comemora a unificação dos 2 territórios, criando a nação do Egito, em 3100 a.C. Desde esta época em diante, os reis egípcios usavam as 2 coroas como governantes de 2 reinados, do Alto e Baixo Egito. Os 2 territórios permaneceram ligados desde a época de Narmer até os dias de hoje, isolado de seus vizinhos, protegido pelas montanhas, pelo deserto e pelo mar. O Vale do Nilo era um local ideal onde uma civilização poderia começar. Traços de tais começos podem ser achados na cidade de Nekhen. O local, ainda hoje habitado, tem provas de que sua ocupação data de 6.000 anos atrás. Desde 1967, o Dr. Walter Fairservice, do Vassar College e do Museu Americano de História Natural, tem escavado aqui em contínua pesquisa pelas raízes da civilização. Foi aqui, há 90 anos, que a tábua de Narmer foi descoberta. Foi aqui, há 50 séculos, que o rei Narmer fundou a capital da nova nação unificada. Here we have the walls of a princely complex that belonged to a king who lived here 5,000 years ago at the very beginning of Egypt's unification. He was a great king, a powerful monarch. And we know from the size of the rooms and the way things are located that he was a very rich man, a very wealthy person. We know he has storerooms full of grain. We know that he had perhaps a great hoard of copper and many other things of that order. And yet, oddly enough, this powerful monarch, he left the place. He abandoned it. And that's part of the reason we're exploring this area, to find out why.
Why, at the very beginnings of Egypt's history, do we have a place as important as this abandoned? Talvez o segredo ainda esteja enterrado nessas paredes de tijolos de barro. Vasculhando pelas ruínas de séculos, a equipe de Fair Service continua a encaixar a história do lugar. Muitos fios ligam a pré-história e a história egípcias, mas nenhum é tão forte quanto a crença na imortalidade. Equipados com objetos necessários para a vida após a morte, os corpos foram enterrados antes que o primeiro faraó construísse seu palácio aqui. Right here, if I can pull this up just a little bit, hairpins found at the roof of the skull. Made of some quill-like, or ivory, I guess. Perhaps ivory. Perhaps ivory, yeah. Put that back there. Nesta capital, religião, tradição e poder político se fundiam. Os alicerces foram colocados no local onde a civilização mais antiga e duradoura de todas cresceria. 2000 anos depois, a capital religiosa do Egito era Tebas, uma das mais ricas e poderosas cidades do mundo. Em seu coração se encontrava o Templo de Amun, em Karnak, o maior local de adoração do mundo antigo. Conforme as dinastias se sucediam, o grande complexo foi aumentado e embelezado por uma sucessão de faraós. Tutankhamon, cujos tesouros valiosos em sua tumba maravilharam o mundo. Uma faraó, Hatshepsut, chamada de a primeira grande mulher da história. O herege Akhenaten, o primeiro a acreditar em um só Deus. E Ramsés II, o maior construtor de todos os tempos. Chamado de Ramsés o Grande, foi faraó numa época em que florescia o poder e a prosperidade do Egito. Este faraó guerreiro ficou no poder por 67 anos, trazendo paz para o império. Teve quase 200 filhos e deixou sua marca em praticamente metade dos monumentos do Egito. Ramsés tinha apenas 20 anos quando seu pai Sete I morreu em 1290 a.C. Sete havia ordenado a construção de seu templo funerário em Ábidos. Um dos primeiros atos de Ramsés como faraó foi o de viajar até lá para completá-lo. Para todos os egípcios, esta era a cidade mais sagrada na face da terra. Aqui, atraída por alguma identificação mística, uma mulher extraordinária, conhecida como Om-Sete, apareceu 3.000 anos depois. Com um grupo de companheiros egiptólogos, ela comemorou seu 77º aniversário. Happy birthday to you. Happy birthday, Om-Seti. Happy birthday to you. Well, thank you very much. Come in. Not exactly. You certainly made it a happy birthday. Let's make a speech. Make a speech. Oh, how lovely. Oh, I am. I'm afraid it was a mass-produced one, but... Never mind, that won't matter. My heart, my mother, my heart, my mother, my heart, whereby I came into being. Do not stand up and witness against me at the judgment. I think that's the text it should be. You got it. Oh, thank you very much. To Om-Seti at her 77th, on her way to 110. Thank you. Let us drink to our dear old friend Ramses II. Nascida Dorothy Eade na Inglaterra, ela diz que alguma coisa a chamou para cá. Veio para o Egito há 50 anos, casou-se com um egípcio e teve um filho ao qual chamou de Sete. Desde então, ficou conhecida como Om-Seti, que significa mãe de Sete.
Ela dedicou os últimos 30 anos de sua vida para estudar o templo de Sete I e tornou-se uma especialista nele e em Ramsés II. Ramses tells that he came to Abydos alone, you see, in the first year of his reign after his father was dead. And he found that the decoration of this temple was incomplete. In the inscription he says that I ordered the work of my father to be completed. And all the works which my father had started and were still incomplete, I had them finished. And then he goes on as if he's speaking to the soul of his father, you see, and telling him that all that Seti had wanted to do and died before completing, and all his plans and ambitions, Ramses would complete it. And he said, so long as I am ruling, it will be as though you are still on the throne. He was a nice fellow, and he was a very good son. Quando Om-Seti chegou aqui representando o Departamento Egípcio de Antiguidades, o templo estava em ruínas. Sua reconstrução tornou-se então sua paixão. They confronted me with a pile of fragments of inscribed stone. There were over 2,000. Some were very small, some were very big. My job was to copy the inscriptions on them, catalogue them, and where possible, fit them together. O templo tem entalhes vibrantes que estão tão bem conservados hoje como estavam quando pintados há 3.000 anos. Suas paredes contam a primeira história conhecida de ressurreição. Osíris, um governante mítico, foi morto e desmembrado por seu irmão. Sua mulher, a deusa Ísis, achou as partes espalhadas de seu corpo, juntou-as e Osíris levantou dos mortos. Seu filho, o deus de cabeça de falcão, Horus, ao atingir a maturidade, vingaria o pai. Anubis, o deus embalsamador com cabeça de chacal, foi mandado pelo deus Sol para ajudar Osíris a viver eternamente. Os egípcios acreditavam que, como Osíris havia morrido e voltado dos mortos, eles também poderiam adquirir a imortalidade. Venerando Osíris, Seti asseguraria seu lugar na vida após a morte. Oferecendo incenso, o faraó fazia sua adoração ante a barca do deus do sol, Amun-Ra. Assim como Seti oferecia pão, patos, figos e romãs para Ísis, Om-Seti segue as antigas crenças. Oh yes, every year at the great feast, and again on the birthday of the gods Osiris and Isis, I come here with offerings of wine, bread and incense. Oh, I love coming here. It's a place I really do feel at home. 3 dias após o término de nossas filmagens, Om-Seti morreu. Ela foi enterrada em Ábidos, a cidade egípcia da ressurreição. Na época de Ramsés, a divindade mais poderosa dos vivos era o deus do sol, Amun-Ra. Era o protetor da cidade de Tebas, localizada no Nilo, entre a primeira capital, Nequim, e Ábidos. Na margem leste do rio, onde o sol se levanta, havia templos dedicados ao deus do sol, Karnak e Luxor. Na margem oeste, onde o sol se põe todos os dias, havia um complexo de tumbas onde a realeza era enterrada, o Vale dos Reis e o Vale das Rainhas.
O poeta grego Homero imortalizou Tebas como a cidade dos 100 portões, pelos quais 400 heróis com seus cavalos e carruagens passam por cada um desses grandes portões. Enquanto Ramsés reinou, Tebas era esplêndida. Ordenou que belas adições fossem feitas ao templo de Luxor. Estátuas gigantescas, obeliscos e pátios dedicados à glória de Amun-Ra. Mesmo tendo sobrevivido por 3.000 anos, estes monumentos enfrentam a destruição de nossos tempos. Desde os efeitos do aumento da agricultura, da industrialização, da mudança das condições climáticas, em parte devidas à represa de Assuã, e até aos próprios turistas. Em 1924, em resposta à crise, o Instituto Oriental da Universidade de Chicago estabeleceu uma sede permanente no Egito. Chamada de Casa de Chicago, foi fundada pelo Dr. James Henry Breasted, pai da egiptologia americana, que planejou criar uma relação de todos os monumentos ameaçados de extinção do Antigo Egito. Hoje, a Casa de Chicago está sob a direção do Dr. Lenny Bell. Os estudiosos da Casa de Chicago fizeram um trabalho monumental chamado de levantamento epigráfico. Nos últimos 50 anos, o Instituto Oriental publicou uma série épica de volumes contendo os resultados do levantamento. Utilizando uma combinação engenhosa de fotografias e de desenhos, os egiptólogos da Casa de Chicago criaram desenhos facsímiles dos monumentos com superfícies entalhadas e pintadas. O único registro que restará quando os hieróglifos e as decorações tiverem desaparecido para sempre dos templos. Conforme iam se sucedendo os faraós, era prática comum que se alterassem os templos, levando o crédito pelo trabalho de seus antecessores. Interpretando sucessivas decorações, a equipe da Casa de Chicago está decodificando a história do Templo de Luxor. Conforme a glória do Egito faraônico desaparecia, as pessoas construíam casas dentro dos templos. Suas ruínas ficaram enterradas por cerca de 2.000 anos. Quando as escavações começaram há 100 anos, as paredes de pedra foram repentinamente expostas ao ar. Desde então, o sal, lixívias da pedra, somadas à umidade do ar, criaram cristais que se desprenderam, levando as imagens com eles. The salt on the walls makes our work urgent. The reliefs are being dissolved, so that within a period of 200 years, the temple will still stand, but all of the decorated surface will have flaked off. When they are gone, we want there to be a record as accurate as humanly possible of the decoration, so that scholars will be able to consult our drawings and be sure that the reliability is such that any questions they have about the decoration will be answered in our volumes. Quando os deuses não mais eram venerados aqui, grandes partes dos templos foram desmanchadas. Grandes blocos foram quebrados em menores partes, para reutilizarem como material de construção. Milhares de blocos foram coletados após um período de 30 anos. A Casa de Chicago está conduzindo uma busca sistemática dos fragmentos para reconstruir uma seção chamada a Colunata Perdida. Ao achar um fragmento que possa se encaixar, o artista Ray Johnson faz anotações e o bloco é cuidadosamente fotografado.
Um artista desenha e depois pinta as linhas da fotografia, fazendo correções e substituindo o que o tempo pode ter removido. Aí, o artista encaixa a fotografia em sua reprodução da parede. Somente as áreas das linhas com tinta foram achadas. Mas, pelos fragmentos salvos, às vezes é possível reconstruir todo o desenho criado pelo artista original, 3.000 anos atrás. You support me going up, huh? Nessas excitantes e raras ocasiões, quando um fragmento se encaixa em uma parede, é colocado em seu lugar. Toward me? To the left. Pouco a pouco, o antigo templo de Amun-Ra se levanta de novo. As investigações da Casa de Chicago revelaram que as colunas do Templo de Luxor são o maior monumento construído de Tutankhamon. Para avaliar completamente sua história arquitetônica, as inscrições do topo da estrutura devem ser fotografadas. Escadas que alcançam 5 andares de altura foram montadas. Foi a primeira vez em 50 anos em que houve uma tentativa de subir. Nas colunas de 21 metros de altura, o Dr. Bell estudou as técnicas usadas pelos artesãos da antiguidade. Aqui, inseriram blocos de madeira para estabilizar a estrutura onde se encaixavam. Havia aqui um teto que cobria as colunas. Ele caiu ou foi removido em algum momento antes de 1600 d.C. Seus fragmentos foram achados no chão do templo e identificados. Pesquisando o passado do templo, os pensamentos do Dr. Bell vão inevitavelmente para o futuro. Paradoxalmente, as vibrações causadas pelos passos infindáveis dos turistas que visitam a cada ano e até o dióxido de carbono que exalam estão causando a erosão dos tesouros insubstituíveis que vieram apreciar. Os estudos da Casa de Chicago revelaram que, 100 anos após Tutankhamon ter construído esta estrutura, Ramsés II sistematicamente apagava o nome de seu antecessor, substituindo-o pelo seu próprio, ingenuamente acreditando que poderia enganar os deuses, levando o crédito pela construção das colunatas. Mas Ramsés também aumentou a majestade do Templo de Luxor. Construiu uma imponente entrada, o horizonte pelo qual o Deus do Sol segue em frente. Pelos relevos podemos reconstituir um deslumbrante festival anual, a Festa de Opet. Com o Nilo em plena cheia, a estátua dourada do deus Amun-Ra foi levada a Luxor, de Karnak, em seu barco santuário. Dentro do santuário mais recôndito, Ramsés ofereceu incenso, flores e comida para o deus envolto em mortalha. Concluídos os sacrifícios e as cerimônias, os sacerdotes lideravam a procissão para fora do templo, purificando o caminho à sua frente.
Milhares de cidadãos se amontoavam às margens do rio para ver músicos, dançarinas núbias, soldados e sacerdotisas acompanharem a procissão ao longo do Nilo. O santuário do Deus era colocado em sua barca sagrada e, numa grande cerimônia, os sacerdotes, deuses e o faraó eram rebocados de volta ao templo de Karnak. A rainha favorita de Ramsés, Nefertari, e as princesas reais cumprimentavam a procissão em sua chegada. Concluindo quase um mês de adoração e reverências, o casal real entrava no grande templo de Amun, em Karnak. Dentro dos recintos sagrados do templo, o santuário que carregava a estátua dourada do Deus era escondida das vistas do público até o ano seguinte. Simbolicamente renovado e renascido, o rei divino Ramsés avançava dentro dos locais mais íntimos do templo, onde a nenhum mortal era permitida a entrada. Iniciado por seu pai, Sete I, este corredor surpreendente foi terminado por Ramsés. Uma sublime floresta de pedra, constituída de 134 pilares, alguns deles com cerca de 24 metros de altura. Os tetos e as colunas são ornamentadas com cártulas de Ramsés, cordas mágicas que envolvem o nome do rei para protegê-lo do mal. Nos hieróglifos de seu nome está a mensagem: foi Ra, o deus do sol, que o conduziu. Do deus Sol, os faraós recebiam seu direito de governar, sua divindade, sua legitimidade e sua coroa. Por isso, construíram a cidade de Deus. 100 faraós aumentaram-na e embelezaram-na durante um período de 2000 anos, uma criação que não cessou até a era cristã, conforme os arqueólogos modernos restauram este testemunho de fé eterno. Ao longo do Nilo se estende a Terra dos Mortos. Aqui, numa mística imitação do pôr do sol, os corpos dos mortos eram postos para descansar, para que pudessem se levantar de novo, assim como o sol fazia a cada dia. No coração da montanha, a necrópole de Teba é um vasto labirinto de tumbas. Aqui, os arquitetos de Ramsés construíram seu esplêndido templo mortuário, o Ramseum. Em seu átrio estão grandes fragmentos de sua estátua colossal, 1000 toneladas de granito que uma vez tiveram cerca de 17 metros de altura, que inspiraram o soneto de Shelley Ozymandias, no qual ele chamava o faraó de o Rei dos Reis. Quando Ramsés morreu em 1224 a.C., o Ramseum era magnífico. Aqui, a magia de seu nome e de suas imagens o mantinha vivo para sempre. Este não era um ponto final para o rei morto e sua procissão funérea, mas sim o local sagrado onde oferendas eram feitas a ele daquele dia em diante. Apesar dos carpideiros chorarem, eles sabiam que se tivessem provisões apropriadas, poderiam viver para sempre. Então, levavam com eles tudo o que o morto pudesse precisar em sua viagem para a eternidade. Para um rei, haveria barcos nos quais ele pudesse viajar interminavelmente pelo Nilo. E um trono no qual ele pudesse continuar a reinar.
Até figuras mágicas eram providenciadas para sua passagem para a vida após a morte. Nas pinturas de seus túmulos, as pessoas do Nilo representavam a vida após a morte como uma agradável extensão de suas vidas terrenas. Um lugar onde poderiam se divertir caçando patos, onde ricas colheitas os sustentariam. Os mortos levavam com eles os livros dos mortos. Instruíam os que partiam com relação a evitar que os deuses e os demônios impedissem sua passagem. Com o corpo pintado com estrelas, uma deusa do céu se alongava sobre um deus reclinado que representava a terra. Entre eles, uma forma alada do deus Sol navegava pelo reino dos mortos. O escriba divino, com cabeça de íbis, Thoth, anotava os feitos dos mortos que eram pesados na balança da justiça. Dirigindo-se aos deuses, os mortos asseguravam sua inocência. Sou puro de boca e de mãos, sem pecados, sem culpa, sem maldade. Aqueles que eram julgados sem pecados podiam se juntar a Osíris para residir na feliz terra do sol poente. Mas o mais importante era preciso haver um corpo para o qual a alma pudesse retornar. Anubis, o deus do embalsamamento, preparava o corpo para a vida vindoura. Então, a múmia de Ramsés teria ido para sua tumba após um sacerdote ter dito o seguinte: você viverá de novo para sempre. A tumba de Ramsés II. Num estado de perigoso abandono, seu acesso é proibido para quase todo mundo. Mas uma equipe liderada pelo Dr. Kent Weeks, da Universidade de Berkeley, da Califórnia, recentemente fez seu mapa. Na dinastia que se seguiu à de Ramsés, as tumbas reais eram sistematicamente pilhadas. Como um último recurso, os sacerdotes coletaram as múmias reais restantes e as esconderam. Em 1871, um ladrão de tumbas achou Ramsés II, onde ele jazia sem ter sido perturbado por 3.000 anos. Reclamada pelo governo egípcio, a múmia de Ramsés agora repousa no Museu do Cairo, longe do Vale dos Reis. This is the West Valley. It's part of the ancient necropolis of Thebes, about 9 square miles of some of the most important archaeological monuments anywhere in the world. The Valley of the Queens, the Valley of the Kings, Tutankhamun's tomb, they're all here. But in spite of several centuries of interest in this area, there still does not exist a detailed archaeological map of what it contains. That's the purpose of the Berkeley Theban Mapping Project, to make as detailed an archaeological map as modern technology will permit. It's an important project. It's going to make it possible for us to study the history of the necropolis, but even more important, it's going to help us to preserve it and protect it. As técnicas de levantamento de dados são usadas para medir aspectos topográficos. Na sede, numa vila perto da necrópolis, a equipe revê suas descobertas. Okay. Can you see Q2 there above the temple at Deir el-Medina? Fotografias aéreas são utilizadas para planejar o mapeamento das tumbas para o dia seguinte no Vale das Rainhas. Right above the temple. Yeah, right there. Okay, that's the first point we'll occupy tomorrow morning. Quando as medições da superfície são comparadas com as plantas das tumbas, vão criar novos e revolucionários mapas tridimensionais. Assim, será mais fácil achar correlações entre a geografia e as localizações das tumbas conhecidas, e talvez possibilitar aos cientistas acharem tumbas ainda não descobertas.
drop everything here, Dave, and then we can send it on down. Why don't you and Johnny go on down? We'll start passing stuff to you. Dave, why don't you choose what we have to take down, and we'll leave the rest up here. All right. I'll get the lantern. Not you. Ken. Let's finish that rear chamber today if we can, Dave. I think we can, running fellas. 13 men to be that. It looks like a steep set of stairs. Oh, yeah, watch your step. It is, everybody. I got it? Okay. Hello, William. Técnicas de levantamento padrão são usadas para obter as dimensões de cada câmara. Cada detalhe arqueológico será desenhado e registrado. I think that's about it, Kath. Did you get those problems in the back chamber? Era costume colocar as tumbas das crianças reais no Vale das Rainhas. Esta é a tumba de um jovem príncipe, filho de Ramsés III. Aqui, o próprio faraó oferece incenso para os deuses em nome do menino. Nestas cenas tocantes, o faraó leva seu filho de 9 anos à presença das divindades do outro mundo, carregando a pena da verdade. O menino obedientemente segue seu pai. طيب يوسف عايزين نشوف المقبرة دلوقتي؟ كويس. Acredita-se que os escultores e pintores antigos iluminavam os interiores das tumbas e templos com refletores de metal polido usados como espelhos. E estas cenas foram filmadas sob as mesmas condições. نور هناك؟ كويس. شوف المراية تاني. شكرا. شكرا جدا. Esta é a tumba de Nefertari. Apesar de Ramsés ter tido pelo menos 4 esposas reais, ela permanecia a sua favorita. Devido à umidade causada pela irrigação de uma fazenda vizinha, os exóticos murais de sua tumba estão se descamando. A menos que os cientistas possam impedir a deterioração, estes podem ser os últimos momentos em que Nefertari vive nestas paredes, contrariamente ao que foi imaginado. Esta era a mulher com quem Ramsés acreditava viver por toda a eternidade, para quem foram escritas estas palavras. A princesa rica em graça, a dama da afeição, doce de amor, senhora das duas terras, poetisa de linda expressão, a melhor do harém do senhor do palácio. Tudo o que disser será feito por você, tudo de forma bela, segundo o seu desejo. Todas as suas palavras trazem alegria ao rosto, motivo pelo qual os homens adoram ouvir sua voz. Estes tributos falam a nós de amor e de esperança, de um povo e uma civilização que voaram a grandes alturas e depois desapareceram. Aqui, no Templo de Ísis, construído em uma ilha no Nilo, a religião do Egito Antigo teve seu último baluarte.
Após o ano 332 a.C., os gregos ptolomeus seriam a última dinastia de faraós. Abraçando a religião egípcia, construíram este templo dedicado à adoração de Ísis, símbolo divino da maternidade, seu marido Osíris e seu filho Horus. Suas histórias são contadas e recontadas nas paredes do templo. Mas a história de outra família sagrada varreria o Egito. Os Entales, agora considerados pagãos, foram desfeitos. O cristianismo se tornou a religião oficial e, no século VI, esse templo se tornou uma igreja cristã. O significado dos hieróglifos foi esquecido, os ritos antigos proibidos. Por 12 séculos, a história da antiga civilização egípcia ficaria perdida. Em 640, o Islã e os ensinamentos de Maomé varreram o país. Uma sucessão de estrangeiros governou até 1952, quando a Revolução restaurou a total independência do Egito após 2000 anos. Cairo é a maior cidade do continente africano. Agitada pelo problema do século XX de explosão de crescimento, poluição, dificuldades econômicas e políticas, o Cairo, assim como o Egito, sobrevive através da flexibilidade, do humor e vigor de seu povo. Enfrentando uma população que se expandia e uma necessidade nacional de energia, a represa Aswan High foi construída nos anos 60, com 17 vezes o material contido na Grande Pirâmide. A represa é um monumento ao novo nacionalismo e o que alguns consideram a religião do século XX, a tecnologia. Atrás da represa, a Núbia foi inundada. Muitas de suas antigas terras desapareceram sob as águas do Nilo. Em Abu Simbel, um magnífico templo talhado de um monólito de arenito, o novo lago lambia os pés de uma estátua colossal de Ramsés II. Um mundo preocupado percebeu que o templo logo seria submergido. Como poderia ele e o templo de Nefertari que estava descamando serem salvos? Na última hora, com capital do Egito, dos Estados Unidos e da Unesco, uma equipe internacional se pôs em ação, correndo contra a cheia do Nilo. Laje por laje, o templo foi desmontado. O trabalho continuou noite e dia, enquanto trabalhadores cortavam 190 pés rochedo abaixo. Codificadas para armazenagem, as partes criavam um quebra-cabeça gigantesco. Transportado para 200 pés além do alcance do Nilo, o templo foi reconstruído.
A precisão dos relojoeiros foi aplicada ao colosso, reconstruído com exatidão milimétrica. O Templo de Ramsés foi projetado por sacerdotes astrônomos para que o Sol pudesse penetrar dentro dele para abençoar a figura do faraó no jubileu que comemorou 30 anos de seu reinado. Em nossa época, engenheiros situaram o templo de modo que o Sol ainda ilumine o faraó em cada aniversário daquele dia há 3.200 anos. Dourando a estátua do rei sentado entre os deuses, o deus Sol Ra banha as figuras com sua luz sagrada. Por que as pessoas vêm para cá desde os dias de Roma e Grécia antigas? Estes trabalhos são expressões da própria busca pelo significado da vida, um desejo de ligação com os deuses, uma necessidade de beleza, uma esperança de imortalidade. Vale a pena conhecê-los e conservá-los porque o registro do passado nos diz alguma coisa sobre nós mesmos e acena com o futuro. Aqui, egípcios e viajantes também levantam seus olhos para Ramsés, falam sobre ele e lembram-se dele como o líder que assinou o primeiro grande tratado de paz do mundo. Diz ele, começando nesse dia, a fim de trazer paz e fraternidade entre nós, eternamente, ele está em paz comigo e eu estou fraternalmente em paz com ele para sempre. Na religião dos antigos egípcios, falar dos mortos é trazê-los de novo à vida. Para Ramsés, a busca pela eternidade tem sido satisfeita.